Saudações, este é o programa Fatos e Análise, é a última edição da semana, hoje é sexta-feira, é também o terceiro e último dia dedicado à análise em relação aos 51 anos da independência nacional. Já ontem tivemos a cerimónia central que decorreu na cidade de Maputo e teve réplica um pouco por todo o país e focamos-nos a analisar o discurso de ocasião proferido pelo chefe de Estado moçambicano Daniel Francisco Chapo. Hoje voltamos a olhar para este tema justamente para encerrar esta análise em relação aos 51 anos da independência nacional. Hoje queremos olhar na dimensão da luta que nos é colocada aqui como sendo o principal desafio da atualidade, a independência econômica. O Presidente da República ontem reforçou que a segunda independência de Moçambique deverá ser a produção e a produtividade. Como é que garantimos isso? Que caminhos traçamos para, de facto, sairmos da dependência externa, da dependência econômica? E para a análise de hoje, conto com dois convidados, Anísio Bonaissa e também Régio Conrado. Bem-vindos ao Fatos e Análise. Vamos só acompanhar um extrato de 1 minuto e meio que nós temos aqui em relação a esta questão que acabo de mencionar aqui, na voz do Presidente da República. Aprendemos ao longo destes mais de 51 anos de caminhada que a independência política, embora indispensável, por si só não basta. Aprendemos que nenhuma nação se torna verdadeiramente soberana, independente e livre se depender eternamente da renda, riqueza e apoio produzidos pelas outras nações. Nenhum povo alcança a prosperidade sustentável se importar tudo e produzir pouco para o seu autossustento e para a exportação, que possa gerar divisas para o nosso país. Nenhuma juventude realiza plenamente os seus sonhos sem oportunidades de criar, inovar e transformar os recursos nacionais em prosperidade coletiva para o nosso povo. Hoje, diante das transformações do mundo, das crises econômicas globais que estamos a assistir, das tensões geopolíticas globais, das mudanças climáticas, do terrorismo e das desigualdades persistentes, somos chamados como um povo, unidos do Rovuma ao Maputo, a conquistar uma nova fronteira histórica, a independência econômica. Por estas razões, a segunda independência chama-se produção e produtividade. Chama-se trabalho árduo, chama-se disciplina, chama-se patriotismo e nacionalismo econômico. Pois, tal como disse, é um extrato daquilo que foi o discurso do Presidente da República, na parte em que destaca esta questão da independência econômica, que é a luta atual de Moçambique. Anísio, esta é a visão ou é a intenção? Muito obrigado. Quero cumprimentar os telespectadores lá em casa e a vocês aqui no painel. Eu acho que é as duas coisas. É visão, é intenção, mas acima de tudo é prática, não é? Chamaríamos praxis, não é? O governo, o atual governo, logo à nascença, digo com a tomada de posse do Presidente da República, trouxe este conceito com um pouco mais de força. Já era discutido em algum momento a lógica da independência econômica, mas quem estrutura o pensamento, quem define os pilares de como é que poderá ser feita a independência econômica é o Presidente Chapo. E, pelo menos em termos de estruturação de um ideal que, em princípio, já sabíamos que tinha que acontecer. Isto por si só revela uma grande preocupação. Certo. E mais do que estruturar o pensamento, por que eu chamo esta de praxis? Porque há todo um conjunto de medidas governamentais para poder materializar a dita independência econômica. Há de ver que os pilares da independência econômica estão ligados à industrialização, estão ligados à formação, ao conhecimento, e tudo isto é percebido entre linhas no discurso do Presidente. O conhecimento está ligado ao dividendo demográfico, à juventude. Não sais da independência, não alcanças a independência econômica sem garantir que as pessoas, primeiro, tenham conhecimento, segundo, consigamos ter capital para industrializar
industrializamos e aproveitar do dividendo demográfico que é a juventude que nós temos e como é que ela é ator fundamental no processo de independência econômica. Essas são as balizas que nós temos para começar a conversar sobre independência econômica. Então, houve um discurso que foi o discurso inaugural, que ele mesmo citou nesta abordagem de ontem, e este discurso hoje sai do papel e avança para a norma. As normas que nós temos de reformulação no setor mineiro, que é para industrializar mais o país a partir do setor mineiro, que é um potencial que nós temos, a criação de uma indústria de turismo efetiva com a capital de turismo, Inhambane, e outros polos que nós temos. Então, está a sair, por isso que não é só uma questão de intenção, não é só uma questão de perspectiva, é uma questão de praxis governamental, que hoje é possível, com os dedos, nós trazermos aqui as medidas que dão corpo a este discurso. Pois, Régio, para si, o que é que distingue este discurso particular dos anteriores? O que é que nos faz acreditar que, de facto, estamos a avançar para esta realidade que tanto almejamos? Muitíssimo obrigado, meu claro amigo Rochette, também saúdo o meu claríssimo, portanto, amigo Boanaíssa. Há, provavelmente, que esclarecer um aspecto que nós podemos considerar como central. O primeiro é que este discurso vem consagrar a coerência não só discursiva do Presidente da República desde o seu discurso portanto, de tomada de posse, mas também nos seus múltiplos discursos onde fez da independência econômica um aspecto profundamente central. O que é que vem a ser a independência econômica? A independência econômica parte de um substrato intelectual, de um substrato político, de um substrato ideológico que já no contexto da proclamação da independência em 1975 estava integrado, no sentido de que a independência política, por mais que ela seja profundamente importante, determinante e estruturante para podermos conduzir a nossa visão de desenvolvimento, mas é necessário dar sentido a esta independência política, porque o objetivo da independência política era garantir a prosperidade e o bem-estar dos moçambicanos. Portanto, a independência econômica significam três coisas fundamentais. A primeira é fazer dos recursos naturais nacionais um dispositivo operativo para modificar, desenvolver e estruturar a nossa economia ao serviço dos interesses nacionais. O segundo ponto fundamental é a questão da transformação dos recursos estratégicos e críticos, e incluindo até no setor, portanto, agrícola, portanto, a produção nacional, um aspecto central desta governação. O terceiro aspecto central é a própria transformação do Estado. Tem que ser um Estado estratégico e um Estado facilitador que permite que se desenvolva Moçambique. E deixa-me dizer uma coisa, Rochette. Veja que nesses últimos 2 anos da governação do Presidente da República, eu fui analisando, portanto, com algum rigor. Há 3 grandes dispositivos que estão em coordenação e que vão no sentido da independência econômica. O primeiro grande marco nacional foi a criação do Banco de Desenvolvimento de Moçambique, que é, no fundo, um dispositivo financeiro, econômico, que vai se responsabilizar por o Estado poder ter a capacidade de fazer investimentos estratégicos na área do agronegócio, na área da indústria e também, como bem sabe, na área da transição digital. O segundo dispositivo fundamental são 3 grandes leis atuais. A Lei de Petróleos, a Lei de Minas, portanto, e também, a regulamentação, portanto, do conteúdo local. Se nós olharmos para os 3 dispositivos legais, o que eles dizem fundamentalmente? Os recursos estratégicos e críticos são inalienáveis e têm que estar, portanto, ao serviço do interesse nacional. E esses dispositivos, em bom rigor, mostram que não é só uma visão, não é só uma perspectiva, não é só uma intenção. É, pelo contrário, a assunção plena de que o Presidente da República assume a independência econômica, de facto, como um aspecto crucial para os próximos decênios ou para o próximo século. E subentenda-se que no interior da independência econômica formula-se a ideia, por exemplo, do nacionalismo econômico, que também deve implicar o protecionismo econômico nos setores críticos do Estado. Por exemplo, estamos a dizer que na Lei de Minas, por exemplo,
o Estado moçambicano passa imperativa e obrigatoriamente a ter uma participação, porque os recursos, de acordo com essas normas, pertencem, portanto, ao Estado. E pertencendo ao Estado, é preciso que o Estado tire não só vantagem da existência desses recursos, mas que o Estado reforce a sua capacidade de intervenção e de investimento. Portanto, neste cômputo, depois há uma outra linha que é profundamente importante. A independência econômica significa, igualmente, repensar com profundidade a estrutura do modelo de desenvolvimento. Se nós estávamos com um modelo de desenvolvimento onde o Estado aparecia, na verdade, apenas como mero regulador daquilo que era a dinâmica do funcionamento do mercado, neste caso específico, o Estado passa a ser, digamos, um player ativo nos setores críticos. Porque chegamos à conclusão, em bom rigor, que não é possível, no modelo, portanto, que existia precedentemente, que o Estado tivesse a capacidade, por exemplo, de financiar as forças de defesa e segurança se o Estado não tivesse o controle dos setores críticos da nossa economia. O Estado não poderia ter uma capacidade de fazer investimentos massivos e críticos no setor da educação e da saúde se não tivesse recursos. Portanto, esta questão da independência econômica é para dar sentido àquilo que já Kwame Nkrumah, no seu livro O Neocolonialismo, a última fase do imperialismo, publicado em 1961, onde dizia que a independência política implica ter uma bandeira, fronteiras definidas, etc. Mas se não tivermos a capacidade de termos o controle da nossa economia, o controle dos nossos recursos, a capacidade de definirmos, portanto, como é que nós queremos viver no nosso país, então a independência política, ela torna-se em parte vazia. Então, este espectro, portanto, da independência econômica é para consolidar aquilo que eram os grandes objetivos quando fizemos a luta de libertação nacional. Bonaissa, muitas vezes o discurso continua a ser de mobilização de investimento estrangeiro, de financiamento internacional, num contexto em que ainda dependemos da ajuda externa. E muitas vezes parece um antagonismo. Quando se fala de independência econômica, depois continuamos a ouvir excessivamente estes termos. Bom, primeiro, sou muito contrário às lógicas da dita ajuda externa e já expliquei várias vezes porquê. Que a ajuda externa nunca nos leva ao desenvolvimento e menos ainda para a independência. Segundo, não parece contraditório. Porquê? Porque é preciso criarmos bases. A independência econômica, como se formos a fazer discussão da etimologia da palavra, vamos perceber que temos a componente independência, que significa rompimento em termos de ligação umbilical com outros domínios. O discurso é muito bom nisto, porque depois diz com detalhe sobre... Então, se nós rompemos esta nossa ligação umbilical com os outros em termos de dependência, um bebê depende da mãe porque não sobrevive sem ela. Mas o Estado moçambicano quer criar condições para sobreviver sem as lógicas maternais ou paternalistas que acontecem a nível do sistema internacional. E nisto, para ter capacidade para desmame do bebê, a mãe dá capacidades, não é? E neste caso, conjuga-se esta mãe que percebe esta necessidade, mas o bebê também dá os primeiros passos sozinhos para se tornar independente. Levanta, vai buscar aquilo, sente desconforto quando a mãe lhe prende. E Moçambique, ao ir buscar recurso fora, há de perceber que é um bebê que, quando está com fome, talvez volte para a mãe só para fazer a chupada básica e voltar a trilhar os seus passos. Moçambique hoje não tem finança controlada a nível interno. Discutimos várias vezes isso, a necessidade de termos as finanças numa banca interna efetiva. Hoje a nossa banca é controlada pelos portugueses, pelos sul-africanos, então é necessário criar esse desmame. Se não temos essas finanças controladas, parte daquilo que nós queremos vai acontecer com um dinheiro que também não é nosso. É aí a justificação de por que as parcerias devem acontecer. E mesmo que tivéssemos dinheiro interno, não significa que o Estado não possa fazer parceria de grandes investimentos, grandes superfícies, tendo interesse na exploração de recurso interno
participarem com o Estado ou com indivíduos particulares a nível do Estado. Então, não há dissonância aqui se o governo vai e promove parcerias para trazer investimento, desde que as lógicas por detrás deste investimento garantam que o Estado consiga criar uma base para subsistência e rompimento com as dinâmicas internacionais de alimentação e retroalimentação econômica do Estado. Não sei se percebe. Quando o Estado hoje está no consenso de Washington ou nas lógicas do Bretton Woods, são plataformas efetivas que mostram que não é independente economicamente. Não é só por causa das relações bilaterais, mas principalmente até por causa das amarras multilaterais que depois deixam o Estado com alguma dificuldade, como se fosse uma camisa de forças. Porém, quando o Estado sai, faz parcerias fora do quadro multilateral, às vezes fora do quadro bilateral, mas na atração de investidores individuais, está a trazer como um moçambicano ou outro investidor que cumpre com as normas internas. Nessas normas internas temos ferramentas muito claras de subsistência do próprio Estado, por exemplo, a participação do Estado no negócio da extração, participação de particulares em termos obrigacionais, em estruturas próprias de articulação financeira. Veja que uma das coisas que foi o apanágio do presidente quando fez o seu discurso inaugural foi, e eu espero que de facto aconteça, já disse isso de outra vez, volto a dizer, e é muito importante. Para nacionalizar o dinheiro, precisamos de ter essa banca toda que não é nossa, cotada na bolsa, para os moçambicanos poderem ir adquirir participações e o dinheiro tornar-se cada vez mais nacional. Então, nisto, não podemos ter medo de dinheiro de indivíduos, de particulares. O dinheiro perigoso são os dinheiros que vêm na lógica multilateral, das instituições que fazem imposições de políticas, algumas vezes, e de Estados que podem embaraçar o processo de crescimento e desenvolvimento do Estado. Então, só para dizer que não há dissonância nenhuma em o presidente ir vender o nome de Moçambique para que investidores a nível individual venham e façam o jogo econômico numa base normativa interna, que é esta que dissemos que só privilegia o Estado atualmente. Pois. Régio, o Anaísa dá aqui exemplo da banca, que de facto não é nossa, é controlada por agentes de fora, África do Sul, Portugal, por aí fora. E nós estamos a falar muito de empreendedorismo, estamos a abrir muitas empresas, mas elas estão mais para serviços e não para produção. O presidente diz que a segunda independência aqui é produção e produtividade. Exatamente. Tantas vezes que nós tivemos a ocasião de discutir, há duas coisas que eu insisti. O primeiro é que a infraestrutura financeira nacional, sobretudo os bancos comerciais que existem no contexto de Moçambique, para além de estarem em Moçambique há mais de 30 anos, eles, no fundo, foram contrários aos nossos objetivos de desenvolvimento. E tornaram-se, muitas vezes, não só contrários, mas até assassinos para a progressão, o desenvolvimento e a produtividade e a produção nacional. Grande parte desta banca, como bem sabe, não financia o nosso desenvolvimento, não dá crédito às micro e pequenas empresas ou cria um conjunto de burocracias, portanto, desnecessárias, prejudica, portanto, o interesse nacional. É nessa vertente que nós dissemos que o Estado criou dispositivos, entre outros, por exemplo, o Banco de Desenvolvimento de Moçambique, que vai ter, portanto, uma capitalização inicial de mais de 33 mil milhões de meticais. Já é um ato, portanto, depois existe o Fundo de Garantias Mutuárias e vários outros dispositivos com o objetivo claro de transformar a nossa capacidade de financiar o nosso desenvolvimento. Há um aspecto que é profundamente central, que o Presidente da República, ao longo dos últimos 2 anos, tem feito e tem falado com bastante insistência, que é a questão, digamos, da diplomacia, portanto, económica, que no seu discurso do ponto 10 ao ponto 15, está claro. O que é diplomacia económica? Diplomacia económica é sairmos de uma diplomacia de mera representação política e muitas vezes com resultados que não são concretos, para uma ofensiva cujo objetivo é, por um lado, captar recursos financeiros, captar recursos económicos, capacidade técnica, capacidade de conhecimento, para que estes recursos estejam ao serviço do desenvolvimento social e econômico nacional. O que é diplomacia económica? Também significa, por outro lado, que é a capacidade de alinhar
a ofensiva de política externa de Moçambique aos interesses do desenvolvimento nacional. O Presidente da República, quando fala da diplomacia econômica, é chamar a atenção que nós temos que mudar a infraestrutura de como é que Moçambique se posiciona no mundo. Nós sabemos que Moçambique vive num mundo global. A competição por recursos é feroz, é renhida. E Moçambique tem que se posicionar como um país não só que é capaz de captar recursos financeiros, mas que esses recursos devem se adaptar ao contexto jurídico nacional. É exatamente nessa perspectiva que nós temos estas leis e dispositivos legais que vão regulamentar os setores-chave para que o grande capital, quando estiver, portanto, a intervir no contexto de Moçambique, corresponda aos nossos interesses. Daí que eu estou a dizer que a dinâmica da independência econômica é praticamente indissociável de uma diplomacia econômica ofensiva. O Presidente da República diz que, no seu discurso, e tem dito isto também nos outros discursos, que a segunda independência econômica, efetivamente, é mais produção e mais produtividade, quer dizer que, como ele diz no ponto 10, aprendemos que nenhuma nação se torna verdadeiramente soberana, independente, livre, se depender eternamente da renda, riqueza e apoio produzido por outras nações. Portanto, aqui há uma ruptura paradigmática com o modelo de dependência que, em parte, os Estados africanos, desde a independência até esta parte, estavam, portanto, cercados. Exatamente porque há uma compreensão política, há uma compreensão ideológica, há uma compreensão econômica. E isto está muito fundamentado em todos os estudos sobre matérias de desenvolvimento. E na universidade, quando nós ensinamos matéria de desenvolvimento, nós chegamos a 3 conclusões fundamentais. Nenhum país se desenvolveu, de facto, sem proteger os seus recursos. Primeiro ponto. Nenhum país, como diz Tandika Nkandawire, nenhum país se desenvolve sem fortificar o seu Estado nos setores econômicos. E nenhum país se fortifica sem regulamentar com a profundidade necessária a forma como deve ser feito o uso dos seus recursos. Há pouco tempo, portanto, o presidente Doumbouya acabou, efetivamente, do Congo-Brazzaville, acabou de tomar uma disposição legal em que construiu a maior refinaria do ouro, portanto, em África, em que diz nenhum ouro que é produzido, portanto, naquela Guiné, sairá sem autorização explícita do Estado. E todo o processo de refinação tem que ser internamente. Mas Moçambique deve chegar a esse nível. Mas é o que está-se a fazer agora. Todas as disposições legais. Veja que uma das linhas fundamentais dessas 3 leis é que obriga a transformação das matérias-primas nacionalmente. Era essa a pergunta que eu queria avançar logo de seguida. Quais são as métricas? Como é que nós depois vamos avaliar se estamos, de facto, ou não ao alcance desta independência econômica? Porque para boas métricas significa ações concretas. Bom, deixa de dizer uma coisa. Primeiro, para traçarmos as métricas, temos que avaliar a capacidade da dita produção e produtividade. A produção tem a ver com o compromisso dos indivíduos, dos agentes econômicos, em garantirem que o que é consumido a nível interno tem uma lógica própria interna de exploração de recursos e transformação em bens de consumo. Aí está a produção. Mas a produção muitas vezes não é muito útil numa economia, porque quando ela é dissociada da produtividade, aí é que vem a questão intelectual da coisa. A produtividade tem a ver com a técnica, tem a ver com ciência, a capacidade de nós usarmos desta produção com uma lógica de massificação e criação de valor agregado na nossa economia, produtividade, não é? Racionalização dos recursos para garantir cada vez mais produção e à disposição dos moçambicanos. Então, se nós conseguimos estas duas, aí nós estamos, de facto, a nos tornar independentes. Porque com a produtividade, definitivamente, reduzimos o potencial de fazer aquisições fora, protegendo divisas, reduzimos a possibilidade de embaraços com as diferentes dinâmicas e obrigações internacionais, estamos a ver agora com a crise no Médio Oriente e outras. Então, aí sente-se que vamos avançar com a independência econômica. As métricas, como me faz chamar aqui, tem números. Os números devem ser visíveis. Quantas indústrias foram abertas,
em que setores específicos, quais são as áreas críticas. Por exemplo, nós hoje temos a indústria extrativa como sendo uma área fundamental. Quais são as indústrias e como é que nós fazemos, mais do que exportar, o processamento daquilo que exploramos. Esse é um ponto. Segundo, área agrícola. Como é que as famílias se organizam para sair do modelo de produção e transformação da agricultura familiar para aquela mais industrial? Onde é que essas famílias vendem o que produzem? E como é que é feita a transformação do que produz em termos industriais? Onde é que vendem? A que é que isso resolve? Então, quando nós estivermos nessa condição, que é possível fazer a quantificação do processo industrial, do conhecimento que nós temos para poder fazer. Então aí eu acho que é possível dizer que estamos independentes. Vai-se falar dos números, a capacidade do Estado reduzir, na sua balança de pagamentos, reduzir as importações e aumentar a exportação. Porque aí os outros é que dependem mais do que nós tiramos, do que nós depender para a sobrevivência do Estado. E quando há cortes, há embaraços no sistema internacional, tanto financeiro quanto econômico geral, o Estado não para. O Estado tem resiliência. Aí percebemos a dita independência econômica. Eu gostei muito do processo que houve com o endividamento público não declarado, em que houve um bloqueio sério em relação a Moçambique. Mas pelo menos os salários foram pagos. Foram pagos por causa de dinâmicas internas profundas. Mesmo quando o Estado não tinha dinheiro para pagar salários, fazia os bilhetes de tesouro, que era um recurso interno para poder pagar os moçambicanos que funcionam na atividade pública, e depois os serviços também não pararam. 10 anos com apertos profundos, mas o Estado demonstrou que pode sobreviver com recursos internos. Sofreu-se muito. É necessário devolvermos alguma dignidade que garanta que não foi só naquele momento, mas de forma contínua vamos nos desmamando do interesse do grande capital e darmos capacidade aos moçambicanos de produzirem e consumirem de si mesmos. Régio, nestes últimos minutos, quase a fecharmos, vamos avançar mais para o campo de soluções. Neste momento, quais são os maiores entraves para a nossa independência econômica e como é que os resolvemos, como é que ultrapassamos? Bem, nós sabemos que Moçambique, nos últimos 51 anos, adquiriu, portanto, um conjunto de competências. Nós fortificamos e construímos, portanto, um Estado. Isto é fundamentalmente importante dizer. A ontologia do Estado está toda ela constituída. Fortificamos os mecanismos de educação, portanto, nacional. Definiu-se com clareza quais são os pontos nevrálgicos do nosso Estado como unidade nacional, a questão da construção do espaço nacional, da identidade nacional, da consciência nacional, do sentimento nacional. Obviamente que um dos grandes desafios que nós temos hoje, entre outros, por exemplo, ficou mais do que claro que nós definimos a agricultura como a base do desenvolvimento, mas este processo não foi acompanhado por um conjunto de dispositivos que transformasse este princípio basilar nevrálgico, portanto, em algo de concreto. É por essa razão que eu concordo com a visão do Presidente da República, quando, por exemplo, definiu, seja em sede do FIDEL, que a agricultura e a agropecuária são um dos elementos centrais que tem que ser financiado. O Banco de Desenvolvimento vai financiar de forma ativa, orientada, estruturada, estruturante, tudo que é atividade agrícola. Mas eu penso que o exemplo de Angola, por exemplo, é interessante. Eu estive agora, portanto, em Angola e visitei vários centros, vários dispositivos de apoio ao setor da agricultura. Por exemplo, nós temos que multiplicar os dispositivos de financiamento da agricultura, seja para o micro, pequeno e médio agricultor, de forma que os processos de financiamento, portanto, no setor da agricultura, também possam incitar a emergência de pequenas e médias indústrias, capazes de transformar, portanto, estes produtos. Este é um ponto fundamental. Portanto, o Estado tem que assumir a responsabilidade de financiar o que os bancos comerciais existentes atualmente dizem que é um setor de risco. Este é o primeiro ponto fundamental. O segundo ponto que ficou profundamente claro, para nós consolidarmos como dispositivo, é que do financiamento que virá do Banco de Desenvolvimento deve haver outras medidas de incitação, por exemplo, a industrialização através, por exemplo, da limitação, digamos,
da existência de indústrias que não trazem valor, portanto, agregado ao nível nacional, e temos que apoiar de forma firme, digamos, a todo e qualquer indivíduo que queira, no âmbito nacional, digamos, criar condições, seja para criar, portanto, indústria, seja para desenvolver uma cadeia de valor que dá mais valor, portanto, aos nossos produtos nacionais. Em resumo, nós podemos dizer que daquilo que são as disposições que já foram tomadas, falta-nos certamente podermos alinhar essas disposições com a criação de condições para que de todos esses dispositivos tenham efetividade em termos práticos. E vou terminar dizendo, um dos grandes sucessos que eu constato do Presidente da República nos últimos quase 2 anos é que nós estamos a constatar que, para além de se, digamos, fortificar, digamos, o nacionalismo econômico no sentido de que é o nacional que tem que ser o primeiro em determinados setores, sobretudo os setores que não precisamos exatamente do investimento estrangeiro, ou se houver investimento estrangeiro tem que ser sempre com o nacional. Isto pode permitir proteger setores que, por exemplo, em algum momento acabam sendo sob o Estado, sob o controle de estrangeiros, que muitas vezes não estão comprometidos com o interesse nacional. Então eu penso que essa independência econômica, aliada à diplomacia econômica, aliada ao nacionalismo econômico, ao protecionismo nacional, podem contribuir efetivamente à concretização desta grande ideia da segunda independência nacional. Anísio, mesmo a fecharmos, também queria ouvir a sua visão em relação a isso. Quais são os maiores entraves e como é que ultrapassamos muito rapidamente? Os maiores entraves estão identificados na disponibilização de recursos. O nosso empresariado, primeiro, precisa de aceder ao dinheiro. E esse dinheiro que estávamos a dizer que não é nosso. Mas é um empresariado preguiçoso. Preguiçoso ou com falta de coragem, porque todo negócio é arriscado. Então, por isso que o empresariado não é produtivo, para responder à independência econômica. O empresariado não é produtivo porque tem medo de arriscar e avançar com a indústria altamente produtiva, prefere se atrelar a quem tem recursos, vai buscar lá fora, enquanto é possível ir buscar recursos em algum lugar com projetos efetivamente bancáveis. E se nós, como empresários, resolvermos isso, avançamos com a produção. Tudo o resto, em termos de política, deixamos para o Estado. E, neste caso, o embaraço seria a inexistência do empresariado forte. Mas perspectivas, se nós abraçarmos efetivamente na lógica nacional, aí o termo nacionalismo econômico, se abraçarmos efetivamente esta dinâmica, sem temores, sem reticências, assegurando a política disponível, leis e outras formas normativas, definitivamente é possível alcançarmos a independência econômica, sem problema. Desde que o dinheiro seja efetivamente moçambicano e haja mecanismos para torná-lo moçambicano. Pois, Anísio Bonaissa e Régio Corado, muito obrigado, não só pela presença, mas também pelas ricas análises que sempre nos emprestam aqui no Fatos e Análises. Obrigado também aos telespectadores que acompanharam esta edição particular, num dia em que esmiuçamos os caminhos para a independência econômica no contexto dos 51 anos da autodeterminação dos moçambicanos. Bom fim de semana.